esse insight aqui é violento e você precisa ver até o final. Se você não vê esse insight até o final, provavelmente você vai perder dinheiro. Um dos problemas do investidor que entra no mercado nos últimos 6 meses é que ele não vê 6 meses à frente, ele não vê um ano à frente. Normalmente ele vê no curtíssimo prazo. Ele se ilude com uma alta de Solana num dia a 6, 7% e se apavora com uma queda do Bitcoin de 3% ou de uma queda do Ethereum de 10%. Mal ele sabe que os investidores de verdade, de longo prazo, estão olhando para isso que eu vou te mostrar agora. Isso que você está vendo na tela é a comparação dos juros de 10 anos americanos com os juros de 2 anos. Quando a gente tem a desinversão da taxa de juros, ou seja, os juros de 10 anos volta a ser maior do que os juros de 2 anos, isso implica no aumento do interesse dos investidores para ter uma rentabilidade de longo prazo investindo diretamente nos Estados Unidos. Isso infla o lastro dos Estados Unidos, isso aumenta o poder de barganha financeiro dos Estados Unidos e, principalmente, instiga investidores a tomar risco junto com uma expansão monetária econômica, ou econômica monetária. Expansão econômica. Pronto. Todas as vezes que houve uma desinversão da taxa de juros, ou seja, que voltou essa fase do juro de 10 anos ficar maior que o de 2 anos, a gente teve spikes, tá? Esse gráfico aqui mostra exatamente isso. Você está vendo essa linha rosa aqui, isso aqui é o preço do S&P 500, que a gente precisa olhar. Por mais que você não goste, o S&P 500, ele é um guia dos investidores do planeta, não importa no quê. E todas as vezes que a gente teve essa retomada dessa inversão da taxa de juros, que é esses candles aqui que você está vendo, aqui, por exemplo, quando ele começou a subir, no espaço de 300 dias, o S&P 500 fez um topo, durante 50 dias ele caiu 50%, voltou, né? Então, em 100 dias ele ficou basicamente no mesmo preço, ou seja, quase 4 meses, ele deu uma queda de 50%, voltou mais ou menos onde estava. Não foi 50% na verdade, mas enfim, o S&P caiu, voltou, fez um topo duplo e depois descambou. Ou seja, a inversão da taxa de juros cantou a bola de um bear market do S&P 500 que durou aproximadamente 600 dias. Isso lá na crise imobiliária de 2008. Na época quando houve, como foi muito rápido, houve sim a desinversão. Deixa eu tentar pegar aqui de outra forma. Quando a gente fez a saída da acumulação aqui nesse gráfico, a gente teve o primeiro spike em 15 dias da desinversão dessa taxa e foi exatamente nesse momento, 17 de fevereiro, que o mercado começou a cair. Deu um crash e aí veio a expansão monetária, onde qualquer pessoa que comprasse um Fusca e deixasse parado na garagem ganhava dinheiro com a valorização dele. Por isso que eu digo que antes da expansão econômica, antes da expansão monetária, a gente vai ter uma chacoalhada no mercado. E por que você tem que olhar para isso? Porque neste momento, a gente já está há bastante tempo com isso desinvertendo, beleza? E tá com uma carinha de fazer um spike novamente. Note no topo do mercado que o bear market de 2021 foi antecipado. Ó, o bear market de 2021 até início de 23, que começou no dia 3 de janeiro, que foi o topo do S&P 500, ele durou 294 dias, bota aí 300 dias, até outubro, dezembro de 2022, quase início de 23. A inversão da taxa de juros, onde o interesse de colocar dinheiro em curto prazo estava mais vantajoso que o de longo prazo, lá nos Estados Unidos, cantou a bola desse topo mais ou menos 260 dias antes. Bota aí, 8 meses antes. Se você estivesse observando esse gráfico, nessa retomada para baixo, você teria se antecipado em, cara, basicamente 140 dias. Bota aí, 6 meses, vamos arredondar. 6 meses antes você saberia dessa iminência de correção do mercado. Então, o investidor de longo prazo, de médio prazo, olhando isso, grave essas datas aqui, ó. Abril de 21 e dezembro de 21. O que aconteceu com o Bitcoin nos dados on-chain nesse período? Abril de 21, a gente teve uma das maiores distribuições das carteiras de longo prazo. Isso foi no pico dos $40 mil. Depois, a gente teve um movimento complacente, a gente caiu 50% e fizemos o pico lá em dezembro. Novembro, dezembro foi o pico, $69 mil, onde teve também aquele movimento do topo do S&P 500. O investidor que manja, ele distribuiu 6 meses antes, mesmo que fosse um pouco mais barato. E distribuiu mais um pouquinho aqui também. Você está entendendo o que eu estou falando? Então a gente tem que observar essa distribuição que está acontecendo. Quanto menos é distribuído,
é porque já distribuiu o que tinha para distribuir. Eles não vão distribuir a preços baixos. A preços baixos eles vão acumular. E é isso que esse gráfico mostra. E se isso aqui está começando a diminuir, quer dizer que a gente está próximo de uma queda semelhante ao que a gente viu, por exemplo, lá dos 105, 110 mil dólares aos 74. E aí, exatamente neste período aqui de distribuição que a gente ganhou dinheiro com altcoins. Algumas poucas e boas altcoins. Você não quer pagar para ver, ficar segurando um monte de loucura para pagar para ver para quando eles começarem a acumular, porque eles não acumulam na alta. São raríssimas as exceções que eles acumulam na alta. Aqui foi um exemplo. Eles acumularam para empurrar acima do preço da alta histórica do Bitcoin e agora já estão distribuindo. E aí? Olha o nível de acumulação que eles fizeram lá no carry trade do Japão, nos 50, 60 mil dólares. Empurram para cima, distribuem. Então, olha a confluência de informação que eu estou trazendo para vocês. É provável, tudo indica, que na expansão econômica, quando for cortado os juros, a gente vai ver um spike dessa parada para cima, curva de juros entre o juros de 10 anos e 2 anos. E aqui, meu amigo, você não vai querer estar majoritariamente investido. Você vai querer estar investido depois desse mini crash que acontece antes da expansão econômica. Isso aqui traz para mim a possibilidade contrária à maioria, que é, pensa comigo, quem está no mercado desde o ano passado lembra, no último trimestre de 2024, todo mundo falava, primeiro trimestre de 2025, vou ganhar não sei o quê, vou ficar milionário, blá, blá, blá. Aconteceu, topo em janeiro, queda, amarga queda, na verdade, e muito derretimento de capital por quem não soube rotacionar de volta, seja para ativos mais consolidados ou para stablecoin. A gente teve recentemente uma unanimidade de alta para esses meses que estamos vivendo. Agosto, setembro, você pode se assustar. Se não der alta em setembro, e aí o setembro começa daqui a 3, 4 dias, né? A queda vai ser assustadora. Agora, se ocorrer a alta em setembro, a queda assustadora fica para o fim do ano. E isso traz para mim o contrário da maioria, onde 2026 será o ano do Bitcoin, 250 mil dólares. Porque hoje, do jeito que está o gráfico, do jeito que está todos os indicadores, eu não vejo motivo nenhum para o Bitcoin ir a 250 mil dólares. Para isso acontecer, a gente precisa de uma lavagem no mercado, uma retomada de tendência rápida para cima. Primeiro a lavada, primeiro Bitcoin abaixo de 100 mil dólares, quem sabe até 92, 93. Depois um período amargo, sem graça, e depois a alta exponencial, porque o ciclo está cadenciado. Diferente de todas as vezes, você pode ver nesse gráfico aqui da Glassnode de novo, olha esse gráfico. Isso aqui é distribuição de carteira de longo prazo. No ciclo de 2016 a 19, um spike de preço violento, uma grande distribuição. Depois, meio de ciclo, uma alta com uma distribuição mediana. Com acumulação rápida, depois alta frenética com um pico de distribuição, correção, segundo topo e mais distribuição. Agora a gente teve uma distribuição, duas distribuições, terceira grande distribuição. Se no antepenúltimo ciclo a gente teve uma grande distribuição, no penúltimo a gente teve uma grande e uma média. Nesse ciclo a gente teve 3 moderadas distribuições. O que impede da gente ainda ficar no ciclo e ter uma quarta distribuição? Lembrando, distribuição é alta, não é queda. Que para distribuir, eles precisam gerar demanda, gerar como fear of missing out. Para distribuir, precisa sair notícia positiva de Bitcoin. Por acaso você está vendo notícia positiva de Bitcoin? Para o mercado cripto como um todo. Então, assim, para você comprar e vender agora, eu espero que você saiba gerir o seu risco e dosar a sua mão, mas tem uma maneira de você comprar que é muito, muito, muito eficiente, ou vender. Pode vender também, que é o que eu estou fazendo. Eu estou realizando lucros do risco tomado. Como é que eu estou fazendo isso? Eu vou te mostrar como é que eu estou fazendo isso. Eu estou vindo na ForPay, que é uma plataforma, como se fosse um P2P automatizado, que eu posso comprar e vender criptomoedas, e o cupom de desconto INTOS é o cupom que mais dá desconto nessa plataforma. Você vai digitar aqui INTOS, vai liberar um desconto violento. Você pode comprar com Pix, você pode vender e cair Pix na sua conta. Você vai fazer seu cadastro ali bonitinho. Esse cadastro aqui, tá? Eu não posso falar aqui. Sabe aquela pergunta? Quando a gente fala de cadastro, compra e venda, todo mundo pergunta, tem? Não posso responder porque eu posso me comprometer, mas você sabe do que eu estou falando. Então, eu estou utilizando isso daqui para comprar e vender criptomoedas. Não importa a rede, não importa o que é. Quando é
para o seu cadastro é muito rápido. Quando é para terceiro, você pode comprar, entregar em carteira de terceiro e vender, entregar diretamente na conta de terceiro, pode até pagar boleto, pode demorar alguns minutos, algumas horinhas, mas é muito rápido e eficiente com a taxa muito barata. Então, o link está na descrição para você usar, salva nos seus favoritos para você não deixar de negociar com o cupom que mais dá desconto no Brasil, tá? E use ForPay, que é bom demais. E óbvio, né? Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais nada.